Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Fisconet. Eu sou a Kira Macena e faço parte aqui da Fisconet. E hoje tenho aqui a presença ilustre do Fabiano, nosso instrutor, também advogado. Muitos de vocês devem conhecer ele, né, dos nossos cursos. Então a gente trouxe ele hoje para ter mais uma conversa descontraída, conhecer um pouco mais do Fabiano fora da Fisconet, como ele chegou à Fisconet. Vai falar um pouco do curso dele também, que é de analista de departamento pessoal. Inclusive, se você faz e já teve aula com ele, comenta aqui embaixo pra gente saber. Então, por favor, se apresenta. Quem é você, Fabiano? Como que tu chegou aqui na Fisconet? Já vou te introduzir com algumas perguntas. Claro. Né? Seja muito bem-vindo. Obrigada pelo teu tempo também de estar se dispondo a gravar aqui com a gente, né? E me conta quem é o Fabiano por trás da Fisconet, por que direito, como tu conheceu a Fisconet? Me conta um pouquinho da tua história aí. Bom, tá, pessoal. Olá, eu me chamo Fabiano, sou advogado, sou um dos instrutores de curso aqui da Fisconet, da área trabalhista e previdenciária. Também sou um dos consultores também da mesma área, né? Então, já trabalho aí com a Fisconet já faz um bom tempo, já estou aí há mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos ministrando cursos, diversos cursos na área trabalhista, na área previdenciária, então já passaram muitos alunos aí nesse meio tempo aí. E a minha história como é longa da Fisconet, né? Eu comecei na Fisconet lá em 2011, na Fisconet, e como consultor, né, na consultoria. Um dos sócios da empresa, ele foi meu colega de faculdade, né? Então, nós somos colegas e acabei conhecendo a empresa, a atividade de consultoria empresarial preventiva, e as coisas acabaram aí me levando aí até conhecer a empresa, o pessoal, e comecei a trabalhar na consultoria trabalhista, previdenciária e consequentemente aí na área de cursos também. E aí a coisa foi evoluindo até chegar aí o patamar que a gente chegou aí, ministrando diversos cursos, diversos títulos, né? Conhecendo o pessoal todo aí, fazendo parte aí da equipe técnica aí da Fisconet. É sempre um prazer. Legal, perfeito. Qual dos sócios o que ainda está com a gente? O Não, Herbert ou algum não, outro? foi Não tá o mais. Rodrigo Toneto. Ah, sim. Sim, o Rodrigo Toneto foi um dos meus colegas de faculdade. Aliás, na verdade, nós éramos 3 colegas, né? Porque o Daniel também, que é um outro colega aqui da nossa empresa aqui, que também é um dos instrutores de curso, da área trabalhista principalmente, ele também fomos colegas, né, de faculdade. Então, Que legal, isso nem eu sabia, tô sabendo agora. É, isso aí. Legal. Então nós somos colegas de faculdade, somos amigos também, eu e o Daniel, há muitos anos, né? Então já nos conhecíamos antes mesmo da Fisconet e trabalhamos também no escritório de advocacia juntos. E Tu, Daniel? eu e o Daniel já trabalhamos juntos também no escritório de advocacia, e naquela ocasião eu levei ele para lá trabalhar comigo, e depois ele saiu e ele veio e me trouxe para a Fisconet, juntamente aí com o Rodrigo aí, que veio me apresentar a empresa. Sim, que legal. É muito bom. Mas ok, e antes da Fisconet, como é que foi assim? Tu já era formado? Ou já estava se Bom, a formando? minha trajetória começou Como é bem que antes, foi? né? Minha trajetória começou bem antes, né? Eu sou advogado há mais de 10 anos, né? Mais ou menos uns 10 anos, e sou formado há mais de 10 anos, né, em Direito, e a minha trajetória começou com a graduação de Direito, né? Então, lá no início, na verdade, eu sempre tive a vontade, na verdade sempre foi uma graduação, talvez a única graduação, assim, no sentido de que realmente é a que mais me atraía, e sempre foi a que mais me chamou a atenção, né? Por ser uma atividade intelectual, achava que sempre foi que era uma, e continua sendo uma atividade que me traz satisfação, que tem muito a ver comigo, com o meu comportamento, com relação, assim, à questão do estudo e tudo mais. Então, sempre foi um objeto que eu queria alcançar, que é a graduação em Direito e ser advogado. Mas de onde tu acha que veio isso? Influência de algum familiar? Talvez, a faculdade de Direito, as coisas vão mudando naturalmente, né? Mas eu já estou com 44 anos, né? Então já faz um certo tempo, né, que eu já me formei. Até me formei, não faz tanto tempo assim, né? Demorei um pouquinho, né? Por outras situações, então, enfim, pessoais. E a questão é que o Direito, ela sempre foi uma faculdade que ela te traz um leque maior de opções, entendeu? No sentido de que tu pode trabalhar e desempenhar tuas atividades com uma série de situações, uma série de profissões, a profissão né, que a graduação
ela te leva, ela te abre uma possibilidade muito grande. Então, naquele momento, lá quando eu comecei a minha faculdade, lá no ano de 2004, existia um interesse em advogar, existia um interesse em também fazer parte, participar de concurso público, que era algo muito mais comum na época, né? Então ela te abriu um leque muito maior de opções nesse sentido. E entre outras, né? Porque a advocacia em si, ela te traz uma série de opções, né? Então isso também era um fator que me atraía bastante nessa graduação. Assim como eu trabalho hoje em uma das atividades que a advocacia me permite, que é a atuação aí na consultoria preventiva, que é o métier da Fisconet, que é o propósito da Fisconet, né, que é a consultoria empresarial preventiva. Sim, então, e tu já sabia que tinha esse caminho de consultoria quando tu começou a pensar em fazer a faculdade? Tu já tinha a decisão, não, eu quero trabalhar na parte civil, fiscal, como é que verdade, tu via isso? Na verdade não, até isso é bem interessante ter me perguntado, né? Porque isso realmente foi algo que me surpreendeu positivamente, porque no primeiro momento o que normalmente, né, vamos dizer assim, que o estudante de direito ele se interessa, né? Eu acredito na minha opinião, que é advogar, né? Então sempre houve esse interesse, isso também faz parte da minha atividade, né? Mas aí por conta própria, né? E eu, Fabiano, não com a Fisconet em si, né? Mas também a questão de concurso público. Mas a consultoria preventiva, ela não era algo assim que estava muito claro para mim, eu não cheguei a pensar, não era muito evidente, melhor, algo que eu realmente, assim, eu quero trabalhar com isso. Então, ter conhecido esse ramo, essa possibilidade, me trouxe muita satisfação pessoal, porque ela realmente tem tudo a ver com a minha profissão, entendeu? Então faz com que aquela pessoa ela se esforce para te ter conhecimento, estudar faz parte da tua atividade, entendeu? Entregar aquele produto que é a tua resposta fundamentada, segura. Então isso é algo que a gente entrega. Então a formação para exercer aí a atividade na área trabalhista e previdenciária, ela principalmente na área do direito. Existem alguns profissionais da área de contabilidade que também são consultores, muito bons consultores também, né? O pessoal da área de contabilidade também tem aí muitas vezes a capacidade de poder exercer essa atividade, até mesmo pela própria a profissão, né? E também o nosso público-alvo, que são os escritórios de contabilidade, o departamento pessoal de empresa. Sim. Então, como o pessoal também da contabilidade, ele também faz parte disso, então eles conseguem também muito bem exercer aí essa profissão, né, da consultoria preventiva. Então, eventualmente a gente tem colegas, inclusive aqui na Fisconet temos uma colega que é a Angelita, que ela é contadora, por exemplo, né? Tem muita experiência prática, ela trabalhou em escritório de contabilidade, trabalhou em outras empresas de consultoria. Então é um profissional muito qualificado, né? Mas ela tem direito também? Não, ela é uma profissional da área de contabilidade. Entendi. Né? A graduação dela é contabilidade. Mas eu queria entender melhor, por exemplo, assim, sobre consultoria, tu soube isso dentro da graduação ou só fora da graduação? Dentro da graduação, a gente tem uma cadeira que é a deontologia das profissões jurídicas, né? Então, que ali existe a apresentação das possibilidades que o direito ele te oferece, né? Então, sim, foi ventilado isso na faculdade, mas não foi aprofundado, né? Então, não chegou a ser um objeto assim que eu queria alcançar num primeiro momento. Até porque eu não tinha muito conhecimento. No primeiro momento não me chamou a atenção. Naquele momento, realmente não me chamou a atenção. Mas depois de ter conhecido, fui realmente surpreendido, porque é algo que, para mim, como profissional, é realmente muito satisfatório tu poder exercer a tua profissão, né? Fazer aquilo que tu estudou, né? Aplicar, exatamente, aplicar aquilo que tu estudou, que realmente é a consultoria preventiva, né? Empresarial, que é o nosso caso, da parte trabalhista, da parte previdenciária. Então, realmente é algo que te traz uma satisfação pessoal, né? Tu conseguir te formar, tu ter a tua graduação e conseguir viver, né? Aplicar aquilo que tu aprendeu, aquilo que tu demorou bastante tempo para conquistar, né? Legal. E pensando assim, dentro desse meio da graduação, tu lembra de alguma coisa que tu pensaria assim hoje, o que tu gostaria que fosse diferente? Ou quem sabe hoje acontece? O exemplo dessa questão da consultoria, né? Eu gostaria que tivesse aprofundado mais o assunto.
Tem algum déficit, assim, que tu acha que poderia ter ocorrido nesse período que tu estava ali graduando ou não? Olha, eu digo da minha trajetória, eu acredito que não, assim, porque eu me sinto muito satisfeito com relação a isso. Porque a consultoria, ela tem essa... Não digo nem da consultoria, mas assim, algo que tu vivenciou na prática, né, exercendo a tua função, e aí tu pensa assim, mas ninguém me avisou isso aqui na graduação, sabe? Ou tu teve algum momento que tu te surpreendeu com alguma situação que tu passou, advogando? Talvez assim, ó, vais falando na questão da advocacia, né? Na parte realmente aí da militância do direito. São muitos profissionais, né? Então é uma área que tem uma grande procura. Então isso talvez, se for mais pesquisado pelo aquele pretendente, aquela pessoa que está disposta a fazer a faculdade, talvez isso seja um pouco mais desinteressante para aquela pessoa saber que lá no final da sua graduação tu vai ter, talvez todas as profissões são assim, né? Mas tu tem uma grande concorrência, né? Então o direito é uma daquelas profissões que te traz uma grande concorrência, né? Tu tem os desafios, eles são constantes na tua profissão. Sim. Após a tua graduação, tu vai ter que ter, no mínimo, se tu quer advogado, tu vai ter que passar pela prova da ordem. Então isso é um desafio. Então tu tem que te preparar para isso, tu tem que aproveitar o tempo que tu tem para estudar, aproveitar aquilo que tu aprendeu na tua faculdade, para te poder aí ter essa conquista, para te poder ter essa credencial, para te poder exercer tua profissão. Então isso é um desafio. E ainda, além de tudo isso, também tu tem que entrar no mercado de trabalho. Mas isso é um problema para todas as atividades, né? Eu não creio que não seja uma prerrogativa do direito. Se não é específico do não, direito. Não, né? é específico, né? Então isso é um desafio para todo profissional. Perfeito. Outra pergunta que eu queria fazer também em relação às pessoas que estão fazendo a graduação ainda, né? Mas, ou que já se formaram, independente disso. O que tu acha que a pessoa tem que ter, assim, a característica que esse profissional ele tem que ter para se destacar, uma vez que tenha muita concorrência, né? Qual o perfil que esse advogado ele tem que ter para ele poder se inserir no mercado de trabalho, passar pelo estágio, ganhar efetivação? Como é que é essa questão, assim? Ou ele abre um escritório, ou ele vai prestar concurso? Claro, isso varia também do objetivo dele, né? Sem dúvida. Mas qual é o perfil ideal de um advogado para ele se destacar e ser um advogado de sucesso? Eu acho que não só para um advogado, mas eu acho que para qualquer profissional, né, é necessário que tu tenha, principalmente quando tu quer viver da atividade intelectual, tu precisa estudar, tu precisa te qualificar. Isso demanda tempo, isso demanda esforço. Então a gente tem que se conformar que sem esforço a gente não vai obter resultado, né? Então hoje nós temos aí pessoas de modo geral que estão esquecendo um pouco disso, entendeu? Então por isso que a gente bate, eu sei porque eu falo isso, porque eu sou instrutor, dou aula há bastante tempo e a gente vê muito isso. Hoje com a facilidade que a gente tem das tecnologias, né? A gente tem acesso à informação muito rápida, isso é bom e ruim também. Por quê? Porque tu acaba tendo uma informação que ela já te entrega de modo filtrado. Então tu acaba recebendo isso de modo imediato. Mastigado já, exatamente, né? Mastigado. Então tu acaba ultrapassando um processo de fixação desse conhecimento e de busca por esse processo, entendeu? Então tu vai pegar, por exemplo, tu vai preparar um trabalho, né? Se tu for pegar esse trabalho, por exemplo, quando eu me formei, tu pegava livros para te fazer o trabalho, né? Tu selecionava 3, 4 livros, ia para a biblioteca, e a partir desses livros tu ia produzir o teu conteúdo, entendeu? Tu desenvolvia a leitura, e aí todo esse processo provoca justamente isso, a fixação do conteúdo, a absorção do conteúdo e até mesmo o teu preparo físico e emocional no que tange o estudo. Porque o estudo ele acaba interferindo na tua zona de conforto. Então tu precisa te conformar de que tu precisa te organizar para estudar. Entendeu? Para estudar, para te preparar, para te alcançar os teus objetivos. Porque se tu quer te destacar no mercado de trabalho, tu precisa te olhar no espelho e ver até onde tu quer chegar e o que tu está disposto a fazer para chegar a estar nesse lugar, entendeu? E isso vai te demandar tempo, isso vai interferir na tua zona de conforto, então tu vai precisar te organizar para otimizar o teu tempo, para te aproveitar o teu tempo de uma melhor maneira, para te ter qualidade no teu tempo. Então tudo isso vai depender de esforço, de vontade e de organização. E eu acho que a partir daí a tua chance ela aumenta muito
né, para te alcançar os seus objetivos, seja em qualquer área. Isso até está atrelado a uma próxima pergunta que eu ia fazer, não sei se já seria essa a resposta da pergunta, né? Mas eu não sei em que momento vai sair um vídeo, nós gravamos um vídeo com a Paula também, que a gente falou sobre procrastinação. Eu queria saber a tua opinião sobre essa questão toda de procrastinar, né? Claro que a gente está falando de direito, a parte de consultoria e tudo mais, mas a gente está focando em profissionais de sucesso, porque os cursos que a gente vende aqui são de qualificações, né? Então, sobre essa questão da procrastinação, o que tu teria para dizer, assim? Porque a gente sabe que hoje o mal do século, né, é a procrastinação também. E existe aquela diferença da procrastinação e a preguiça, que são coisas diferentes, que às vezes a pessoa, não é que ela tenha preguiça, mas talvez ela esteja estudando algo que ela não goste, talvez ela poderia estar prestando uma consultoria, mas ela está focando em outra área do direito, por exemplo. Teria alguma opinião a respeito sobre isso? Tenho. Eu acho que isso aí também é motivado por uma série de situações, naturalmente, né? Uma delas é o acesso muitas vezes, a distrações, né? A gente tem muitas distrações, hoje nós estamos, de modo geral, muito apegados ao celular, a redes sociais, então tu precisa administrar isso, né? Então isso é importante, entre outras distrações. E essa questão de procrastinar, ela realmente é um passivo, entendeu? É algo que realmente vai te atrapalhar o teu desempenho. Então tu precisa saber gerenciar o teu tempo. Tu precisa otimizar o teu tempo para te fazer com que tua performance melhore de entrega de produto, de resultado. Então isso se aplica para tudo. Então é fundamental que tu consiga te organizar para que tu consiga entregar. Então despachar as coisas é uma questão de foco. Então, tu precisa exercitar isso. Então, além disso, hoje nós exercemos uma série de atividades paralelas, né? Então, hoje em dia, um profissional, seja qual for a área, tu não consegue desempenhar uma coisa só, né? Então, a demanda de trabalho de todos nós é muito grande. Então, tu precisa parar em um determinado momento para estabelecer uma organização, uma ordem de prioridade e um foco naquilo que tu faz. Porque isso vai te trazer, se caso tu não faça isso, vai te trazer uma ansiedade, vai fazer com que tu acabe, inclusive, parando, às vezes, muitas vezes, tu chega em colapso, né? Tu tem tanta coisa para fazer, tu acaba não conseguindo fazer. Tu vai conseguir entregar isso a partir do foco, estabelecendo prioridades, né? Então, isso realmente é algo que é muito importante para que a gente consiga desempenhar a nossa atividade, alcançar os nossos objetivos, as nossas metas, de uma maneira saudável, inclusive, porque isso vai influenciar diretamente no teu bem-estar, na tua vida social. Então, é muito importante a gente saber trabalhar isso de modo que tu consiga aí fazer tudo, né, com qualidade e com a perfeição exigida, né? Para chegar naquele resultado. Exatamente, com certeza. Perfeito. Muitos não sabem, né? Alguns sim, que tu também leva uma vida saudável, né? Ou pelo menos tenta levar, né? De esporte, academia na minha vida pessoal, eu tento levar da melhor maneira possível, né? Eu acho também, isso faz parte também. Tu acha que isso equilibra com o que tu tá dizendo? Naturalmente. Eu tenho 44 anos, então eu preciso, além de, como todos nós somos sobrecarregados, vamos dizer assim, de uma maneira geral, temos uma série de responsabilidades na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. Então eu acho que a gente consegue melhorar a nossa performance trabalhando diversas esferas, né, da nossa de nós como pessoa, né? Então é importante que a gente cuide da saúde. Cada um vai cuidar da sua saúde da melhor maneira ou da maneira que acha mais conveniente. Então eu faço atividade física, procuro me alimentar da melhor maneira possível. Eventualmente, naturalmente, a gente acaba tendo ali aquele dia que a gente aproveita um pouquinho mais no final de semana e tudo mais. Mas eu acho que de uma maneira geral é fundamental que a gente consiga ter o equilíbrio, uma boa noite de sono, né, uma alimentação regular. Tudo isso vai influenciar, naturalmente influencia na tua profissional, também, porque tu acaba tendo uma performance melhor, né? Se tu tem uma noite de sono, é natural, isso todo mundo tem, né? Eu, por exemplo, tenho uma criança pequena, né? Tenho um filho de 4 anos, tenho uma criança que mora comigo, eu sou solteiro hoje em dia, né? Eu tenho guarda compartilhada, mas a residência fixa dele é comigo, né? Então eu tenho uma criança que mora comigo de segunda a sexta,
né? Aos finais de semana ele fica com a mamãe dele e a gente dá uma intercalada nisso, mas ele essencialmente, a residência fixa é com ele, é comigo, né? Então eu sou responsável por levar ele na escola, buscar na escola, fazer comida e toda a rotina que uma criança de 4 anos. Então eu não tenho alternativa a não ser ter organização, né? Eu preciso me organizar para que eu consiga fazer tudo ao mesmo tempo com uma qualidade, né, suficiente, para me melhorar ali, enfim, aquilo que eu preciso entregar. Então, a organização, a questão dos cuidados com a tua saúde, tudo isso faz parte aí do teu resultado final. Sim, perfeito. Essa questão também que a gente tinha comentado um pouco antes, né, para quem não sabe que você tem filho e tudo mais, né? Sim, sim. Que mora junto contigo. Porque normalmente, pelo menos a gente vê que a maioria sempre mora com a mãe, né? Aqui a gente tem um cenário diferente. De modo menos, geral, sim. De De modo modo geral, sim. Falando como advogado, né? Sim, de modo geral, sim, né? Hoje, no Brasil, a guarda compartilhada, ela é como é que eu posso te dizer? É a principal, vamos dizer assim, ó, é o comum, né? Ela de antemão, o juiz ele vai entender como essa é a forma, ainda que a guarda compartilhada, para que muita gente não entende, não quer dizer que é meio a meio, tá? Existe uma residência fixa, tá? Onde essa criança vai morar, essa pessoa vai ser responsável pela rotina dela e ela vai ter também ali aqueles dias que ele vai visitar normalmente o pai. No meu caso, é assim. É o inverso, né? Na verdade, se demonstrou com o passar do tempo, por uma questão de logística, né? A mãe dele, ela cuida muito bem dele também, faz toda a parte dela, nos damos muito bem, mas uma questão de logística, até pela questão profissional dela, eu por ter uma flexibilidade, trabalho em home office, muitas vezes eu acabo conseguindo, né? Escola e tudo mais, até pela minha organização também, eu consigo fazer mais coisas dentro do mesmo tempo, né? Então, atualmente a gente tem feito dessa forma e tem dado muito certo, mas é realmente algo que foge um pouquinho do tradicional, né? Mas muita gente hoje em dia vive isso, né? Faz parte, né? Divide muito bem aí as obrigações, né? Faz parte, né? É uma obrigação dos dois, né? Sim. E como que tu lida com as situações, assim? Porque hoje, né, ter uma pessoa que tu é responsável, né? E tem que lidar com o trabalho, com a parte de casa, né? Então, você como profissional, o pai, né? E o lar ali, como é que tu concilia tudo isso? Porque às vezes a gente tem a nossa vida pessoal e aí tem o estresse de, enfim, vida pessoal, trabalho. Como é que tu lida com essas frustrações, ansiedades que todo mundo tem, né? E aí, para chegar no local de trabalho, falando dessa questão de saber separar, né? Sim. Bom, preciso ser um profissional, preciso não procrastinar e fazer o que eu tenho que fazer. Foco, né? Eu acho que, assim, ó, dificuldades todos temos, não é fácil, né? Não é fácil, mas é uma responsabilidade que temos, então não termos alternativas, não temos alternativa a não ser fazer bem feito, né? Porque tu precisa cumprir o teu papel, tu precisa cumprir as tuas obrigações profissionais para te sobreviver, para te pagar tuas contas, para te poder prosperar, né? E também na questão pessoal, tu também precisa cumprir as suas obrigações. Quem tem filho sabe muito bem disso, né? Não existe uma opção a não ser fazer bem feito. Então eu acho que vai precisar de organização, de foco, responsabilidade, paciência, né? Então tudo isso aí vai conspirar para que tu consiga administrar isso tudo muito bem. Que já está nessa área há mais tempo do que eu. Para responder uma consulta, pessoal, a gente não, porque eu não fazia parte da consultoria nesse momento, né? Mas, por exemplo, levava-se, por exemplo, mais de horas, mais de dias para responder uma consulta. Por quê? Porque essa consulta ela era recebida por fax. Aquele consultor, ele ia até a biblioteca, ele iria pesquisar, ele iria digitar aquilo, e ela iria para uma revisão, e aí depois iria responder. Né? Então eu imaginei o tempo que isso levava. E isso não faz tanto tempo assim. Isso faz talvez 20 anos. Então foi lá, rápido. Parece muito rápido, né? Eu tenho 11 anos de consultoria, 12 anos de consultoria. Foi muito rápido, tá? 12 anos, já passei de 12 anos. Vou para 13 anos de consultoria. Então a tecnologia impactou diretamente. Por quê? Porque hoje nós temos acesso às informações para te pegar uma legislação. A legislação tu tinha que ver no Diário Oficial. Hoje tu pega o Diário Oficial, ele está
na rede, né? Então tá disponível na internet, entendeu? Tu vai ali, tu entra ali, tu dá um Ctrl F, abre uma caixinha de pesquisa, pesquisou o que tu precisar, era trabalhista ali, Ministério da Economia, tu tem aquilo de modo rápido, então isso facilitou muito, né? O trabalho, a agilidade, a dinâmica e a entrega. Então, quanto a isso, realmente foi impactante. Tá? Então, isso influencia diretamente e diariamente todas essas obrigações acessórias que fazem parte da área trabalhista, previdenciária, da área fiscal, da área contábil, elas servem para simplificar as informações, cruzar as informações, né, as escritas, os SPEDs, né, o SPED da Folha, o SPED fiscal, o SPED contábil. Então, todas essas informações, elas são processadas digitalmente. Então, tudo isso traz agilidade aos órgãos competentes pela fiscalização, pela administração dessas informações, o E-Social, da CTF Web, FDRINF, enfim. Então, é um oceano de coisas que foi impactado e continua sendo constantemente impactado pela tecnologia. Assim como na advocacia, né? A advocacia também. Nós íamos no fórum, por exemplo, para pegar um processo, a gente tinha que pegar o processo físico. Né? Eu me lembro muito bem, na minha época de estagiário lá, eu tinha que ir até o fórum e buscar 4, 5, 6, 7, 8 processos. Vinha com um monte de processo, aquele peso absurdo, para ti muitas vezes em razão do tempo, né, sempre correndo, estagiário com um monte de coisa para fazer ali, nos passavam bastante coisa, eu tinha que tirar 2, 3 cópias muitas vezes, né? Aí tu pegava aquele processo, tu tava lá na 10ª vara, lá no 7º andar, aí tu tinha que descer lá no Xerox, tu ia tirar um Xerox daquela cópia. Esse é o estereótipo do advogado, era o que acontecia, entendeu? Então isso levava tempo, era uma mão de obra muito grande. Então, e ainda também a questão do espaço físico que demandava, né? O processo físico estava lá no cartório, ocupando espaço, a celeridade de também absorver e compreender aquela informação, até mesmo pelo magistrado e pelo servidor público, era muito grande, muito maior. E com a informatização, que também não faz muito tempo assim, né? Isso já é algo bem mais recente, a digitalização dos processos, fez com que a dinâmica mudasse completamente, né? Eu me lembro que muitas vezes eu tinha que fazer um saque de um alvará, né, que é uma autorização para sacar um determinado valor, eu tinha que ir pessoalmente até uma outra cidade. Muitas vezes no interior do estado eu tinha que ir para sacar lá um alvará que era talvez um pouco mais do que a despesa que eu tinha para me deslocar até o local, entendeu? Então depois disso passou a ter um alvará automatizado, que ele vai diretamente para uma conta. Então, entre outras facilidades, né? Então, a questão da digitalização dos processos. O processo eu vou fazer ali a petição e vou fazer ali um protocolo, eu faço digitalmente. Né? Facilitou. Absurdo, né? Aí eu assino ali mesmo, a gente pode assinar documentos digitalmente. Então, a tecnologia ela vem aí para trazer aí uma dinâmica completamente aí nas relações de trabalho e também, de modo geral, também. A própria consultoria, né? Hoje a gente consegue atender muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Com certeza, claro a gente que consegue. Tem muita demanda, né? Mas... Com certeza, a gente consegue atender muito mais gente com muito mais velocidade, né? A entrega daquilo que a gente se propõe a fazer é muito mais rápida, né? Nós temos uma cobrança muito maior, pelo número maior, mas também temos uma capacidade de entrega muito maior. Sim. A informação hoje ela chega mais rápida de qualquer forma. Sem dúvida, naturalmente, hoje a informação ela é muito mais rápida. Muito rápida. Eu queria, antes da gente falar um pouquinho do teu curso de DP, eu queria que tu comentasse assim até como tua opinião para aquelas pessoas que pensam em morar fora, Estados Unidos, qualquer outro país além do Brasil. O que tu acha que o direito ele pode levar de fato? Ele abre oportunidades para quem pensa em morar fora, fazer um intercâmbio? Olha, não tenho essa experiência, né, mas poderia opinar, por exemplo. Eu acho que exercer profissões fora do país, né, depende de uma série de fatores. Uma delas é o tipo de profissão, né? Por quê? Porque existem profissões que são profissões globais, tá? E o direito não é uma delas, né? Vamos dizer assim. Existe a possibilidade de exercer fora do país? Sim, com certeza existe possibilidade. Mas existem, como eu posso dizer assim, dificuldades em alguns casos. Por quê? O direito, ele se fundamenta em quê? Na legislação, né? Nas fontes do direito. Aquilo que está positivado são as leis, né? Existe a jurisprudência, são as decisões dos tribunais,
São as súmulas, os enunciados, tudo isso ele demonstra o entendimento do judiciário com relação àquele assunto. E também os costumes. Então o direito ele vem regular as relações de uma sociedade. E isso está enraizado e está debruçado em um comportamento coletivo. E isso normalmente está restrito a uma base geográfica, entendeu? De modo geral. Tá? Então, por exemplo, tu vai exercer a atividade da advocacia em um país oriental, ele não serve para nada praticamente. A não ser que tu se estabeleça nesse local como um ponto de referência para continuar prestando serviço para o Brasil. Né? Então, aí talvez tu tenha uma capacidade maior de trabalho. Mas aquilo que tu tem de graduação, aquilo que tu tem, talvez ela não seja muito aproveitada ou talvez não seja aproveitada para aquele país. Então o direito ele te traz restrições nesse sentido. Alguns países menos, né, talvez vá para os Estados Unidos, vai fazer um processo de validação, mas existem profissões que são globais, como por exemplo, um engenheiro. Um engenheiro eletrônico. A engenharia eletrônica ela serve para qualquer lugar do mundo. Um engenheiro eletrônico, um engenheiro mecânico, uma profissão de tecnologia da informação e todas relacionadas à tecnologia, ela te traz uma capacidade de desempenhar a tua atividade muito maior. Agora, profissões intelectuais, como é o caso das humanas, é um professor de português. Como é que vai ser um professor que é graduado, né, de letras de português, ele vai dar aula em outro país só se for de português, né? Porque ele não é a profissão dele. Então o direito não tanto assim restritivo, mas ele tem sim suas restrições, né, nessa questão de exercer a tua profissão, porque tu não vai conseguir exercer o direito da legislação brasileira nos Estados Unidos, por exemplo. Tu vai ter que validar a tua graduação nos Estados Unidos para que tu consiga exercer a legislação do local, no local que tu está. Então, realmente tem as restrições. Perfeito. A gente tem mais uma pergunta aqui, ó, que seria para aquelas pessoas que têm o bacharel, mas não têm a OAB. Então, o que esse profissional ele poderia fazer? Olha, esse profissional ele é capacitado para exercer uma infinidade de atividades, né? A OAB, para quem não sabe, é uma credencial, né? Essa credencial, ela viabiliza esse profissional a advogar, né? Um advogado, ele precisa de uma credencial, que é a OAB, né? Que é um processo que ele vai passar, para passar por uma banca, ele vai ter uma prova objetiva e uma prova dissertativa, tá? Então ele vai passar por essas duas fases. Ele tendo sucesso nessas duas fases, é uma prova muito concorrida no nosso país, né? Ela é um funil, então esse profissional estará qualificado a se aventurar no mercado como advogado. Então esse é só um passo, né? O primeiro desafio é a graduação, o segundo desafio é passar no exame da ordem e o terceiro é se consolidar como advogado, tá? Mas aquele profissional que ele é graduado, ele pode exercer inúmeras atividades. Ele pode trabalhar com consultoria preventiva, ele pode prestar um concurso público desde que ele não venha advogar. Então, ele pode exercer tudo aquilo que... Mas o que ele faria? Ele faria um concurso e ele trabalharia com o que exatamente? Existe uma série de concursos públicos que exigem graduação. Certo. Graduação. Não, entendi. E alguns cursos que existe a graduação do direito, né? Por exemplo, eu acredito que... por exemplo, vou dar um exemplo, que esse eu sei. A Polícia Militar do Rio Grande do Sul, né? Dependendo do oficial, ele precisa ser graduado em direito. Ele não precisa ser advogado, porque não vai exercer a advocacia. Sim. Mas ele tem que ter a graduação. É um pré-requisito. Eu vou falar agora aqui um palpite sem compromisso. Eu acredito que seja a partir de capitão. Atualmente, eu acho que direito é uma prerrogativa. Não é minha especialidade, né? Eu não conheço a legislação estadual da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, mas até onde vai o meu conhecimento, eu acredito que eu estou certo, né? Sim. Eu tenho certeza que em algumas, o oficial, ele dependendo do momento ali, que eu acredito que seja a partir de capitão, atualmente, exija, por exemplo, a graduação como de direito. Entre outras profissões, entre outros concursos, aí depende muito do concurso público, pode ter, mas todos os outros concursos ele pode ter, por exemplo, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar. Polícia Militar não exige segundo grau, mas a Polícia Civil no Rio Grande do Sul, sim, qualquer tipo de graduação. Então, tem um leque muito grande aí de opções. Grande. Sim, com certeza. Sim. Perfeito. Queria que tu me explicasse agora, então, sobre o famoso curso de analista de departamento pessoal, né, extensivo. Como é que surgiu esse curso? Quem que criou? Por que
é tu que dá e prepara os materiais, né? Porque a gente tem toda uma comunidade também que é tu que é o responsável e tá ali atendendo, né, as pessoas, tirando dúvida dos alunos, Sim. criando materiais personalizados. Como é que surgiu, como é que nasceu esse curso? Na verdade, assim, ó, é o curso extensivo, né, em departamento pessoal, né, analista de departamento pessoal. Ele é um curso que a gente, ele é extensivo porque ele abrange a grande maioria, ou praticamente todas as necessidades que um profissional do departamento pessoal, um escritório de contabilidade vai se deparar na nossa rotina de trabalho. Então ele é fruto dessa nossa expertise, da nossa experiência no mercado nesse sentido, né? Então ele é fruto dessa nossa convicção. Ela foi uma ideia inclusive do Matheus, né, que trabalha conosco aqui, tá? Então o Matheus, ele me deu essa sugestão, eu abracei aí com ele esse desafio e a gente produziu esse conteúdo. Então esse conteúdo, ele conta com hoje mais de 60 horas e ele vem subindo, né? Ele vem subindo. Por que ele vem subindo? Eu continuo produzindo material, né? A ideia desse curso é que ele seja um curso editável, ele é um curso que vem se aperfeiçoando. Ou seja, sempre em atualização. a forma com que a gente fez esse curso, ela é muito legal, porque ele é um curso que ele vai pegar desde o início tudo aquilo que tu precisa para admitir o empregado, toda a parte trabalhista, toda a parte de rescisão, toda a parte de cálculos trabalhistas, da parte previdenciária, da parte de obrigações acessórias, e isso tudo é editável. A partir do momento que vem sofrendo alterações na legislação e nos procedimentos, a gente grava, regrava e a gente atualiza. E a forma com que ele tem a sua disposição, ela é muito mais didática e fácil, porque assim, ó, eu posso pegar, por exemplo, eu adquiri esse produto, eu quero ver sobre férias, tá? Férias. Eu vou lá como se fosse realmente um sumário, a gente idealizou dessa forma. Eu vou lá no sumário férias, ele vai abrir férias e aí eu vou aquilo, férias coletivas, eu entro lá. Então ele é um sumário, entendeu? Então tu tem uma facilidade de encontrar aquilo que tu precisa muito grande. Ele é o quê? Ele é um compêndio, ele é um consolidado de tudo aquilo que tu vai precisar na tua rotina. Ele é um grande manual. Tu entende? E a questão da informatização é o que a gente conversou agora há pouco, né? Seguindo essa pegada, veja como tu tem essa facilidade de acessar esse conteúdo. Ele tá ali, é um conteúdo gravado, editável, ou seja, tu vai pegar o conteúdo sempre atualizado, tu vai ter também acesso a um instrutor, que eu sou responsável técnico, né? Nesse sentido, então vai conseguir esclarecer muitas vezes as tuas dúvidas comigo. Tá? Então sempre vamos continuar agregando e aperfeiçoando esse produto. Então realmente é algo aí que traz uma grande satisfação em poder entregar um produto com essa qualidade aí para os nossos clientes. Eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar para quem ainda não sabe, pode ser que tenha essa dúvida, né? O que tu diria também, né, em relação a quem se destina esse curso, né? Por exemplo, assim, é um pessoal que já é da área, já trabalha na área, né? Ou quer aprender, para quem exatamente se destinaria esse curso? Legal. Bom, esse é para todos, mais isso, né? A gente pensa também nisso, porque assim, ó, esse é o curso que tu vai ter desde o início, do A a Z, né? Então tu vai ter todo o início da legislação trabalhista, aquilo que a gente começa, tá? Tudo aquilo que o pessoal faz lá no curso no curso intensivo, ele vai ter, tá? As aulas mais complexas, obrigações acessórias, tributação de produtor rural, algo muito específico, é o complexo, tu vai ter, né? Tu vai ter lá outros assuntos que são mais complexos, tratando de DCTF-Web, de FD-RINF, de retenção da nota fiscal, tá? Tu vai ter diversas áreas. Por exemplo, eu tenho lá uma imobiliária, esse curso serve para o pessoal lá que faz lá a parte de retenção da nota, com certeza. Ele vai ter lá a parte lá destinada. A gente tem um escritório de contabilidade, vai ser útil? Não vai ser muito útil, porque tu vai ter tudo desde o início lá, e também aqueles assuntos que são mais complexos, tu vai ter um profissional que está se reciclando, entendeu? Ele já tem esse conhecimento, bom, ele vai ter acesso a tudo aquilo ali, ele vai poder oferecer aquele produto que ele adquiriu para profissionais
né, os seus empregados, os seus colaboradores, porque ele vai poder oferecer isso a diversos níveis, entendeu? Pô, o cara que está começando, ele vai pegar o extensivo. O cara que já trabalha na área, ele vai tirar as dúvidas dele no extensivo. O cara que está voando, que já tem experiência na área, ele vai utilizar também. Por quê? Porque o curso ele continua se atualizando, esses assuntos mais complexos, eles estão sendo inseridos. Como, por exemplo, eu gravei o curso de reclamatória trabalhista, onde passa a reclamatória trabalhista a ser informada na família dos eventos do E-Social 2500 a partir de julho. Eu já gravei isso. Já consta esse conteúdo, essas horas dentro do curso extensivo.